A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor, há mais de 11 anos no ar. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo, está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre por que planejamos desafios. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Muitos querem que sejamos desse modo, que nos comportemos daquela maneira, que assumamos diretrizes diversas daquelas em que persistimos ou que vejamos a estrada pelos olhos que o servem. Todavia, é imperioso considerar que cada um de nós é um mundo por si, com movimentos particulares e órbitas diferentes. Sustentemo-nos fiéis ao nosso trabalho e rendamos culto à paz de consciência, atendendo aos deveres que as circunstâncias nos conferiram e oferecendo o melhor de nós mesmos em proveito do próximo, estejamos tranquilos, porque tanto nós quanto os outros somos o que somos, com a obrigação de melhorar-nos, a fim de que cada um possa servir sempre mais, na edificação da felicidade de todos, com aquilo que é e com aquilo que tem. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando por que planejamos desafios. Cada um de nós é uma semente que foi plantada em nossa vibração atual no mundo. Quando elevamos a própria frequência pelo crescimento alcançado por meio dos desafios, também elevamos a frequência do mundo de dentro para fora. O importante é transformarmos de dentro para fora, né? Não essa casca, mas a essência. Assim como nosso impacto energético irradia por essa dimensão, ele também se expande para outras dimensões. Você verá referências e dimensões superiores e inferiores. Superior não significa melhor, inferior também não significa pior. Esses termos dizem respeito apenas à frequência. As dimensões superiores vibram em frequência mais rápida que a nossa e são, portanto, não físicas, mas elas sobrepõem e incorporam as dimensões inferiores. Em resumo, tudo é uma coisa só. Por essa razão, nossas frequências individuais, sejam do amor ou do medo, emanam incessantemente para fora, afetando os seres não físicos e outras pessoas que podem dar impressão de estar em outro lugar e bastante separadas de nós. Às vezes você está convivendo com uma pessoa e vê que ela está distante, né? Não está ali no diálogo sincero, responde vagamente, enfim. E influenciamos também o meio, às vezes com o nosso próprio magnetismo, tanto para o bem quanto para o mal. À medida que você lê as histórias, é importante ter em mente as limitações da linguagem ou discutirmos alguns desses conceitos. Por exemplo,
Haverá ocasiões em que farei referência à pessoa vindo do reino espiritual quando encarnam e retornam a ele após a morte do corpo. Essas palavras e outras parecidas são empregadas com o objetivo de indicar mudança de percepção. Sim, mudanças de dimensão, né? Porque às vezes nós estamos aqui encarnados, às vezes lá no mundo espiritual. Ninguém morre, nós mudamos de ambiente. Apenas isso, estaremos indo para uma outra dimensão. E elas não sugerem uma separação entre dimensões. A encarnação não nos retira no sentido literal de nosso lar eterno. Pelo contrário, apenas limita a nossa capacidade de ver a parte não física dele. A morte é assim, a dissolução do véu que cobria o reino não físico. Mais uma vez, volto a afirmar, a morte não existe. O Espiritismo matou a morte. A morte é apenas física, morte do corpo, não da alma. O ser é imortal. Os conceitos de unidade e separação são importantes para uma total compreensão do motivo pelo qual escolhemos experienciar os desafios da vida. Quando estamos em espírito, lá no mundo espiritual, temos a percepção contínua de nosso elo inseparável com todos os demais seres. Sabemos que somos uns com os outros e, de fato, com a totalidade da criação. A compaixão e a empatia ilimitadas são nossa própria natureza. Apesar de termos identidades individuais, não percebemos que estamos separados dos outros indivíduos. Esse conceito fundamental é paradoxal ao cérebro humano, que, por desígnio, percebe a ilusão da separação. Quando nós, como almas, projetamos uma porção de nossa energia no mundo físico, intencionalmente restringimos nosso foco ao do corpo, bloqueando assim a percepção da unidade. O fato de sermos capazes de reduzir nosso campo de percepção permite que planejemos vidas nas quais desempenhamos papéis pré-escritos e, desse modo, criemos desafios uns para com os outros. Temos a esperança de que reagiremos a esses desafios com amor. Se conseguirmos fazer isso depois de uma vida física, retornaremos ao espírito com uma compreensão profunda da compaixão, da empatia, da unidade que foram temporariamente ocultas de nossa percepção. Porque quando o espírito está encarnado, as suas percepções é mais limitada. Quando ele está fora do corpo ou pelo desdobramento do sono, a nossa liberdade é muito maior. Todos aqueles que vêm para cá, reencarnam, planejando lá no mundo espiritual, viver desafios e vencê-los, e conseguem essa proeza, porque nem todos nós conseguimos, voltam para o mundo espiritual com uma bagagem elevada, porque cumpriram verdadeiramente suas missões, enquanto aqui encarnados, né? Porque nós temos o véu do esquecimento temporário e as pessoas acabam se perdendo, em muitos casos. Como indicam as histórias, planejamos desafios para alcançar certos objetivos. Um objetivo comum é a cura, especificamente a cura das energias negativas, que ficaram sem solução nas vidas passadas ou nas experiências vividas. Digamos, por exemplo, que uma pessoa foi consumida pelo medo durante uma encarnação. Na conclusão daquela vida, é possível que o indivíduo leve consigo traços de energias do medo. Isso é particularmente verdadeiro se a pessoa morreu enquanto experimentava uma sensação de medo intenso. Em muitos casos, é tão marcante, que o espírito retorna ao mundo espiritual com essa sensação desagradável do medo. A energia de baixa frequência do medo não pode ser levada por completo ao reino não físico de frequência superior, onde a alma reside, porém, em um resíduo energético, pode atravessar as dimensões. O indivíduo sente essa energia residual e é motivado a planejar uma nova experiência na carne, na qual a energia será curada por meio da expressão do amor. Também planejamos desafios para equilibrar os nossos problemas de lei de causa e efeito. E às vezes conceituamos uma dívida cósmica, mas também pode ser descrito como uma energia desequilibrada com outro indivíduo. São atritos, problemas que já vivenciamos que devem ser corrigidos, Temos um karma com os membros do nosso grupo de almas, outros que estão no mesmo estágio evolutivo em que nos encontramos, com os quais compartilhamos muitas experiências passadas, nas quais desempenhamos os papéis, às vezes de marido, mulher, filha, filho, irmão, irmã, mãe, pai, um amigo querido, um inimigo mortal das mesmas almas.
Então é bom recordar, por exemplo, a história verdadeira de um pai que lia um conto para a filhinha na hora de dormir. Quando ele terminou, a menina sorriu e disse: papai, lembra quando você era meu filho? Eu era sua mãe e lia contos para você dormir? Olha só que interessante. Quer dizer, ela despertou ali, recobrou o passado e a inversão ali dos papéis. Na verdade, no passado, ela era mãe e ele filho. Agora ele pai e ela filha. Uma alma do grupo pode, por exemplo, ter experienciado uma encarnação na qual vários anos foram dedicados a tomar conta de alguém fisicamente doente. Se a alma que desempenhou o papel de cuidador planejar a vida que inclua o desafio da doença, a alma que recebeu os cuidados pode procurar equilibrar a troca energética, oferecendo tomar conta da primeira. No corpo, todavia, nenhuma das almas se recordará do plano. Aquela que escolhe tomar conta de alguém doente pode se sentir sobrecarregada por essa necessidade. E talvez até encare a situação como um castigo por ter feito algo errado em uma experiência passada. Na verdade, contudo, não existe punição, apenas um desejo de equilibrar. Do mesmo modo, como já escrevemos os papéis que representaremos, nós somos vítimas. Aliás, ninguém é vítima de ninguém, né? Você é vítima de si mesmo. Não é culpa de ninguém. Na verdade, não há culpa. O universo não nos pune fazendo com que coisas ruins aconteçam. Como a gravidade, o karma é uma lei neutra e impessoal pelo qual o mundo opera. Se tropeçamos e caímos, não culpamos a gravidade, nem nos sentimos vitimizados ou punidos por ela. No momento em que percebemos que o karma opera da mesma maneira, os sentimentos de culpa, punição e tormento em relação aos desafios que dissipam. No lugar deles, encontramos o entendimento daquilo que tivemos, a esperança de aprender e a apreciação resignada dos desafios que expandem nossa alma. O entendimento do karma nos ajuda a ir além do julgamento, de modo especial no que diz respeito aos que sofreram sérios traumas ou retrocessos, como o vício em drogas ou a falta de um teto sobre o qual morar. De modo geral, esses indivíduos vivem suas encarnações e equilibram energias das vidas passadas exatamente como planejaram fazer. As vidas deles, às vezes rotuladas como fracassos da perspectiva da personalidade, são com frequência sucessos ilimitados do ponto de vista da alma. A maioria das almas planeja os desafios como uma forma de serviço aos outros. Esse desejo é um aspecto fundamental de nossa verdadeira natureza como almas eternas. Quando estamos em espíritos e conscientes de nossa unidade com os outros, compreendemos o serviço como o propósito básico da vida e vemos as oportunidades de servir como bênçãos maravilhosas. Como almas que estão equilibrando o karma, muitas das que parecem lutar com a vida estão de fato realizando atos de serviço. Uma alma pode planejar, por exemplo, passar pela experiência do alcoolismo para que outras possam se expressar e assim conhecer a si mesmas como compaixão de modo mais profundo. Muitas vezes, os indivíduos julgados com mais severidade pela sociedade são exatamente os alcoólatras e pessoas que nos abençoam com as próprias experiências que buscamos. Seria uma bênção que pessoas entendessem isso. Um trabalhador da luz é alguém cujo plano de vida volta-se para o serviço. De modo geral, o termo se aplica a qualquer um comprometido a ajudar as pessoas. Embora não seja necessário planejar grandes desafios para ser um trabalhador da luz, muitos fizeram isso com a intenção de superar tais desafios para o benefício da sociedade como um todo. Esse tipo de plano de vida não é melhor nem pior que os outros. Na realidade, devido ao grande número de encarnações que cada um de nós planeja, muitos desempenharão esse papel em algum momento. Naturalmente, planejamos os desafios da vida em parte para o nosso crescimento pessoal. Como almas, aprendemos bastante no período entre as encarnações, mas as lições são instiladas com mais profundidade quando as concretizamos no plano físico. Aprender enquanto estamos em espírito é similar à obtenção de conhecimento em sala de aula.
A vida na Terra é o campo de estudo no qual aplicamos, testamos e aperfeiçoamos esse conhecimento, uma experiência poderosa para a alma. Por fim, independente dos desafios específicos neles contidos, cada plano de vida que examinei baseou-se no amor. Cada alma foi motivada por um desejo de dar e receber amor de maneira livre e incondicional, mesmo nos casos em que a alma concordou em representar um papel negativo para estimular o crescimento de outra alma. Diversas almas também foram motivadas pelo desejo de relembrar o amor próprio. Literalmente, somos amor. Baseamos essa informação não apenas em nossas pesquisas, mas também na experiência pessoal, direta. A revelação de nossa alma, os desafios da vida nos dão a oportunidade de nos expressar e assim conhecer a nós mesmos com mais profundidade, como o amor em todas as suas facetas: empatia, perdão, paciência, ausência de julgamento, coragem, equilíbrio, aceitação e confiança. Nossa experiência terrena de nós mesmos como amor pode também assumir a forma de entendimento, serenidade, fé, vontade, gratidão e humildade, entre outras virtudes. O amor é o tema primário do planejamento pré-nascimento e, por isso, o tema principal do nosso estudo. Quando entramos no plano físico, somos amor temporariamente escondido de si mesmo. Quando lembramos quem somos de verdade, nossa luz interna, nosso amor, brilha para que todos possam ver. Essa, eu creio, é a razão pela qual estamos aqui. A AIDS foi uma das doenças mais temidas do nosso tempo. Mais de 1 milhão de americanos são portadores do HIV e mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo estão infectadas com o vírus. Aproximadamente 8 milhões morrem todos os dias dessa doença. O tratamento pode trazer um terrível peso físico e emocional, e o estigma complica e provoca tensão nos relacionamentos com as pessoas amadas e cuidadores. Será possível que realmente algumas almas desejem passar por experiências semelhantes? Quando decidimos estudar acerca do planejamento antes do nascimento, sabia de imediato que a doença física seria um dos desafios que examinaríamos. Como quase todos os seres humanos enfrentam desafios concernentes à saúde, a importância do tópico era inegável. Queríamos saber se, antes da encarnação, as almas escolhem passar por uma doença física. Uma pergunta em particular nos incomodava. As almas planejavam ter doenças específicas? Em caso afirmativo, por quê? A história de John Elmore. John se lembra da data exata em que sua vida mudou, 23 de janeiro de 1997. Nesse dia, diagnosticado com AIDS, eles me identificaram por um código numérico, ele me disse. Imaginei como seria contrair uma doença vista pela sociedade como algo tão vergonhoso que exija do paciente ter um número em vez de um nome. Como logo descobriria, a vergonha era um tema na vida de John. John nasceu em Livingston, Alabama, uma cidade com 2.500 habitantes, em 1956, época de revoltas sociais e intolerância racial no Sul. Quando criança, John, que é caucasiano, assistia às notícias sobre as marchas de protesto em Selma, onde mangueiras e cães da raça pastor alemão eram usados contra negros que queriam votar. Quando jovem, John revelou ao pai sua orientação sexual, mostrando a ele uma coluna Dear Abby, no qual Abby elogiava um homem pela atitude iluminada em relação à homossexualidade do filho. O que está tentando me dizer? O pai perguntou. Bem, estou tentando dizer que eu sou gay. O pai de John começou a chorar. Sabe que é John Elmore e nossa linhagem para em você? Não posso atravessar o rio com você, não pode ter uma mulher e não pode se divertir. John tentou abordagem diferente com a mãe. Uma rede de TV vinha anunciando, havia algum tempo, um programa especial de notícias que iria ao ar durante o dia, apresentando uma entrevista com um homossexual. Ele é jovem e bem-sucedido, e é homossexual. Vamos conversar com ele e com seus pais. John pediu à mãe que o lembrasse de assistir ao programa.
Enquanto ele assistia à entrevista na saleta, sua mãe ficou sentada em certa distância à mesa da cozinha. Estava fazendo o que sempre fazia para aliviar o estresse. Jogava paciência, lembrou John. Era possível ouvir o barulho das cartas, que ficava cada vez mais alto. John contou sorrindo. Pude imaginar a tensão no ambiente e a expressão de intensa concentração no rosto da mãe de John, tentando focar as cartas. Eu esperava intimamente que ela entrasse na saleta e se sentasse ao meu lado, mas isso não aconteceu, disse John com tristeza. Na escola, os colegas de John, que sabiam de sua orientação sexual, o insultavam. Ele era chamado de gay e empurrado pelos outros. Certa vez, uma professora lhe disse: John, você é homem, por que não age como um? John me contou como o ambiente religioso em que cresceu era intolerante com a sua sexualidade. Em qual religião você foi criado? Perguntei. Ele me respondeu: metodista. Como a religião metodista vê a homossexualidade? Como um pecado contra Deus. Qual era a religião da maioria das pessoas em Livingston? Batista. E o que a religião batista diz acerca da homossexualidade? Que você vai queimar no fogo do inferno. John riu. Os batistas estão em um caminho de guerra. John, eu disse, o que me surpreende é que você teve vergonha em sua vida pessoal, na escola, na família e na religião, e mesmo assim escolheu encarnar em um lugar onde toda uma raça de pessoas era exposta à vergonha publicamente. Minha pesquisa indicou com clareza que as almas escolhem os pais e a época e local do nascimento. Há vergonha tanto na vida particular quanto na pública, acrescentei. Ela está em todos os lugares. Sim, em todos os lugares, John concordou. Jamais acabou. Eu encarnei uma família de vergonha, em um lugar de vergonha, numa época de vergonha. John disse também que se sentiria envergonhado pelas palavras duras demais de alguns parceiros que tivera. Embora eu não soubesse na época, esse aspecto do passado de John teria um importante significado quando depois obtivemos informações do espírito a respeito de seu planejamento antes do nascimento. A AIDS é parte do padrão de vergonha que John testemunhou no Sul ou experimentou em primeira mão. Quando recebeu o diagnóstico, minha reação foi: bem, tive o que eu merecia, relatou com melancolia. Apesar de sentir que merecia a doença, ficou aturdido. Entrei em meu carro, lembro de dirigir pela rua, vendo as pessoas em seus afazeres. Nunca prestamos atenção a isso, mas eu vi aquelas pessoas. Parecia que todos se moviam vagarosamente, atravessavam a rua, iam às farmácias e mercados e conversavam paradas na calçada. Passei por bases do corpo de bombeiros. Eles estavam fazendo alguma coisa com o equipamento. Todas as janelas do meu carro estavam fechadas. Comecei a gritar: vocês não sabem que o mundo mudou? Pelo menos para mim, havia mudado de verdade. Em dado momento, John ficou muito doente. Enquanto estava hospitalizado, teve uma experiência de quase morte. É um pouco nebuloso, ele explicou, mas me lembro de uma sala, estava escuro, muitas pessoas me cercavam como em uma festa. Não havia nenhum ruído, nem conversa, mas pude sentir que várias pessoas não eram do mesmo reino ao qual eu pertencia. Senti que podia ou não me juntar a elas. Lembro com clareza que escolhi não fazê-lo. Foi uma decisão interior, foi como se eu dissesse: não quero ficar. John escolheu a vida, não apenas a continuação física dela, mas um novo estilo de vida. Depois que você colide com o anjo da morte, passa a entender um pouco o que lhe aconteceu, ele comentou. Parei de me sentir envergonhado, de verdade. Descobri que ainda que eu tenha chegado tão perto da morte, não queria morrer. John, como a AIDS e a experiência de quase morte, o ajudaram a superar a vergonha? Perguntei. Que outro momento eu poderia enfrentar tão duradouro quanto uma jornada em meio à vergonha? Ele respondeu. A melhor maneira de lidar com seus medos é dar-lhes um beijo no nariz e eles desaparecem. A experiência de quase morte me ajudou a perceber que eles, com E maiúsculo, não têm mais poder sobre mim. Todos nós sabemos que eles são vizinhos, professores e todas essas pessoas que saem da escuridão de tempos em tempos e começam a tagarelar comigo. Eles não existem mais. Tudo que eu quero é viver e viver na verdade. John, o que gostaria de dizer a alguém que está experienciando a vergonha?
As palavras vergonhosas foram acontecimentos sólidos, imutáveis em minha vida. O que você faz com coisas sólidas e imutáveis? Constrói a partir delas. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Compaixão, um ato de bondade. A família vivia suas vidas numa enorme fazenda. Tudo era harmonia. Mesmo as dificuldades financeiras que os alcançavam, encontravam fortalecimento moral na fé que nutriam. Ali, a presença de Deus jamais era esquecida. A prece era uma constante nessas vidas. Oravam em conjunto antes das refeições, agradecendo pelo alimento, pelo que tinham. Oravam no templo religioso que frequentavam semanalmente. À noite, antes de adormecer, a mãe peregrinava pelos quartos de cada uma das filhas, perguntando se desejavam compartilhar sua prece, ou seja, falar a respeito do que haviam pedido ao Senhor. Eram pedidos forrados de inocência, como o da filha do meio, que pedia toda noite para ter mais um cachorro. Ela costumava acrescentar pedido expresso, que não tem retorno. Ela sabia que aquele pedido esbarrava na vontade dos pais, que diziam que seus 5 cães eram suficientes. Quando ela começou a apresentar fortes dores na região do abdômen, foram se somando exames, médicos diversos e variados diagnósticos. Começaram as restrições alimentares. Quando Annabel foi proibida de comer pizza, as irmãs firmaram o pacto de não mais comerem até o dia em que ela tivesse o seu quadro de saúde melhorado e fosse liberada da restrição. Era a forma de dizerem que estavam com ela. Finalmente, com o diagnóstico terrível do grave problema digestório, que a impedia de processar os alimentos e que fatalmente a levaria à morte em pouco tempo, a vida da família se transformou em verdadeiro calvário. Buscando apoio no templo religioso, a mãe foi advertida de que ela e o marido deveriam repensar suas ações. Afinal, se haviam sido feitas tantas preces por todos os membros da comunidade religiosa e a menina não melhorava, com certeza isso se devia aos pecados do casal ou da própria menina. Para o coração sofrido daquela mãe, aquilo soou como uma acusação. Deus, Pai de amor e bondade, todo justiça, estaria castigando sua pequena e toda a sua família? Recordou-se do texto do evangelista João sobre o episódio do cego de nascença, no qual os discípulos indagaram a Jesus: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ao que o mestre respondera: nem uma coisa nem outra, mas para que nele se mostre o poder de Deus. O fato nos adverte de como devemos ser cuidadosos ao expressarmos nossas ideias a quem se encontra no limite do desespero. Embora saibamos que tudo que nos ocorre tem uma razão de ser, dentro das corretas leis divinas, nenhum de nós tem o direito de acrescentar mais dor a quem sofre. Compaixão deve ser a nossa bandeira. Demonstrar compaixão em face do sofrimento não é apenas um ato de bondade, mas a excelência em reconhecer e aliviar a dor do próximo. Quando exercida com sinceridade, a compaixão eleva quem a oferece e conforta quem a recebe, provando ser o antídoto mais eficaz contra o isolamento da angústia. Para quem está atento à história, que é real, informamos que Annabel curou-se da grave problemática e já passou das 2 décadas de uma existência feliz e produtiva. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, sempre trabalhando na sua seara com o propósito único de auxiliar. E automaticamente sabemos que somos auxiliados, porque tudo aquilo que fazemos de bom, sem esperar recompensa alguma,
a espiritualidade toma nota e somos agraciados nos momentos oportunos. Nossos maiores advogados são as nossas ações no bem. Portanto, Senhor, incentiva-nos a permanecer trabalhando para Ti, seguindo o Seu caminho, vivenciando os Seus ensinamentos. E que a paz que emana de Ti possa estar com todos nós, principalmente aos nossos queridos irmãos ouvintes. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, por participar do programa de hoje com você e estaremos dispostos aí a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz e que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.